Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje é nossa aula 2 da 10ª semana. Hoje a gente vai falar um tema um pouco diferente daquele que a gente já falou nessas aulas todas anteriormente. A gente vai falar de estatística descritiva. Basicamente, a gente vai falar um pouco de uma introdução, vamos falar assim, a análise de dados e tudo mais, tá? É... Bom, quando a gente tem um conjunto de dados, é, é bem importante a gente ter uma ideia geral, né, de cada uma das variáveis que a gente está analisando. Por que é importante isso? Porque ele nos vai ajudar a escolher, por exemplo, qual é a técnica que a gente vai utilizar para uma análise posterior, uma análise mais complexa. Vai ajudar também que a gente entenda um pouco a relação entre as variáveis, tá? Identificar, em alguns casos, observações atípicas ou extremas, e por aí vai, né? Então, resumir essa informação que está contida nos dados é o que vai trazer para a gente esse panorama geral, tá? Agora, a forma como a gente vai analisar os dados, vai resumir os dados, vai depender muito do tipo de dado com que a gente está trabalhando, tá? A gente vai ter dados que são qualitativos, né, categóricos, alguns deles vão ser nominais, por exemplo, masculino e feminino, azul vermelho, sim, não. O que significa que sejam nominais? Por exemplo, masculino não é mais do que feminino, e feminino não é maior do que masculino, né? São apenas etiquetas, labels, né? Então, nesse tipo de dado, né, são nominais, qualitativos nominais. Mas podemos também ter qualitativos ordinais. Por exemplo, grado ou grau, não lembro mais como falo, de introdução, conceito de introdução à probabilidade estatística, são exemplos de variáveis ordinais. Por exemplo, um conceito A é mais do que um conceito B, que por sua vez é mais do que o conceito C, e assim pela frente. Mas podemos também termos dados quantitativos, né, dados numéricos, que eles podem ser discretos, como número de filhos, número de livros, peças defeituosas e tal, e contínuos, né, como velocidade, salário, por exemplo, né, peso, etc, etc. O primeiro que a gente vai ver aqui são as chamadas tabelas de frequência, tá? E elas vão apresentar os dados de alguma forma que vão trazer alguns insights, algum conhecimento para a gente, só olhando para a tabela. A gente não precisa olhar os dados todos, tá? A gente vai olhar a tabela e vai ter alguma ideia um pouco geral dos dados. Então, a tabela de frequência, ela basicamente vai ter numa coluna a categoria, a frequência que eu vou definir daqui a pouco, a frequência relativa e a frequência acumulada. Essa categoria, ela pode ser o quê? Pode ser a variável categórica mesmo, ou pode ser uma variável numérica que a gente juntou em categorias, tá? A frequência, o que é a frequência? É o número de elementos na categoria. E a frequência relativa é o número de elementos nessa categoria, em cada uma das categorias, dividido pelo número total de elementos que a gente tem no conjunto de dados. Né? Então, basicamente, essa frequência relativa se traduz como a proporção. Né? Muita gente prefere colocar a percentagem nessa tabela de frequências. Então, por exemplo, eu fiz todas as slides estão feitas no R, é desde que você faça na mão também, tá? Mas para facilitar aqui, imagine que x é a nossa variável de interesse e ela é a cor dos olhos dos alunos de introdução à probabilidade de estatística, tá? Se eu carregar esse pacote aqui, Epic Display, ele vai ajudar a gente ter uma tabelinha bem legal. A gente vai ver mais para frente que a gente consegue fazer outra tabelinha, mas eu acho essa daí bem interessante. Então eu vou simular os dados, vou gerar. Eu tenho um vetor de tamanho 3, né, aqui, castanho, azul e verde. Como eu nunca vi a cara de vocês, eu vou assumir que os olhos de vocês são ou castanho, ou azul, ou verde, tá?
Desses três vamos mostrar 90, logicamente, com reposição, né? Eu vou pegar um castanho, vou colocar de novo, posso pegar castanho de novo, posso pegar azul e assim vai, né? Só que as probabilidades que estou colocando a ele são 0,5 castanho, 0,3 azul e 0,2 verde. Então, assim eu vou construir minha variável, estou construindo uma variável, né? Imaginado, estou criando. Então eu vou calcular agora aquela tabelinha de frequência que a gente definiu no slide anterior. Então eu coloco a variável de interesse, estou falando que sim, eu quero a percentagem acumulada, né, que seria a frequência acumulada, e eu não quero um gráfico aqui. Então, temos as três categorias, azul, castanho e verde. 27 carinhas aqui que tem olhos azul, 46 castanho e 17 verdes, né, somando um total de 90. Então, a gente traduz para percentagem ou frequência relativa multiplicada por 100, 30% tem olhos azuis, 51,1% tem olhos castanhos e 18,9% tem olhos verdes. Tudo isso somando 100%. E aqui, logicamente, que é a soma, né? 30 mais 51,1 é nos 81. E esse 81 mais 18,9 é nos 100%. É a frequência relativa acumulada, né? Em porcentagem. Então, como vocês podem ver, eu olhando para essa tabelinha, eu tenho uma ideia geral, bem geral, né? Geralzona, de como estão distribuídos, pelo menos, a cor dos olhos dos alunos, né? Só que tem outras informações também, tem outras formas de resumir os dados. Por exemplo, o que vocês poderiam dizer desse conjunto de dados aqui? A gente pode falar que tem um 6, né? Tem um 5, tem um 2,2. A gente não pode falar muita coisa olhando assim para eles, né? Então, uma característica bem importante é talvez olhar o centro dela, né? Então, as medidas de posição são valores que vão trazer informação sobre esse valor central. E tem várias medidas de posição, né? Entre elas temos a média, que é a mais popular, a mais conhecida, a mediana e a moda, né? E são as três medidas que a gente vai ver nessa seção de medidas de posição. Bom, a média, que é a medida de posição mais intuitiva, né? Ela é definida da seguinte forma. Vamos supor que temos N observações, X1 até Xn. Então, a média é dada por a soma de todas essas observações, né? Dividido por N. Ou, de forma mais resumida, coloco o somatório xi, onde I vai de 1 até N, dividido por N. Logicamente que no x tem que ser uma variável numérica, né? Não faz sentido eu somar cortos solos. Por exemplo, pode ser peso e salário, para calcular salário médio, peso médio, idade média, por aí vai, né? Então, temos esse vetor aqui, que é o vetor que a gente tinha, esse conjunto de observações. Vamos calcular a média, né? Eu vou contar aqui quantos elementos tem, n elementos, somo os n elementos e divido pelo número n. Então, a média é 4,38. Né? Ou eu posso estar direto comando no R de média em 4,38. Né? Agora, como vocês podem ver, a média não necessariamente ela é um valor que está contido nos dados. O que eu quero falar com isso? Nesse x, temos 4,38? Não, não temos. Então, se você calcula um valor da média que não está aqui, não está errado. Simplesmente que não precisa ser um número que está nesse conjunto de dados, tá bom? A média ela tem uma característica que ela é bastante sensível à presença de observações atípicas, tá? Por exemplo, vamos supor que o cara, a pessoa que estava escrevendo aí, né? Eu só criei um vetor y para substituir o vetor x aqui, vai ser igual. Só que em lugar de ela colocar o número 6 na posição 5, ela por erro colocou 600. Tá? Aí ela não verificou nada, pá! Calculou a média.
A média, que originalmente era 4,38, agora deu 63,78. Imagina, vamos supor que esses dados são o diâmetro, sei lá, qualquer coisa, centímetros sei lá, da rolha da garrafa de vinho, tá? Vamos supor que é isso. Imaginem você reportarem para o cara um valor de 63,78. Ele vai pensar o quê? Que você está construindo qualquer outra coisa, menos rolhas para a garrafa de vinho. Então, por quê? Porque a média, por esse erro, vamos supor, de digitação, que tem a pessoa que digitou os dados, ela foi bastante afetada porque ela é de fato sensível. Né? Tem outra medida de posição que ela é menos sensível, na verdade ela é robusta a esse tipo de observações atípicas, que é a mediana, não? Ou o valor do meio. Para obter a mediana, a gente tem que fazer o quê? A gente ordena as observações, né? De menor a maior. Vamos chamar por x1 o menor e xn o maior, né? x2 vai ser quem? O segundo menor, x3 o terceiro menor, e assim vai até o último. Né? Então a mediana vai ser definida como? Se n for ímpar, né, vai ser n mais 1 dividido sobre 2. Se n for par, ele vai pegar o quê? Basicamente, as duas observações que estão contíguas ao ponto central e vai calcular a média delas. Né? Então vou pegar o que está na posição n dividido sobre 2 e n dividido sobre 2 mais 1. Vamos somar isso e dividir por 2, claramente. Né? Então vamos lá, a gente tem n, o tamanho que é 10, né? Vou colocar aqui que é 10. A gente vai ordenar esses dados. Então ordenados, vejam que ter números repetidos não tem problema nenhum, tá? A gente coloca assim, não tem problema. E como o nosso n é par, a gente vai pegar a posição n dividido por 2, mais n dividido por 2 mais 1, e tudo isso dividido por 2. Dá 4,1, né? Ou posso direto calcular a mediana, que dá também 4,1. Vejam que nosso conjunto y, que tinha aquele erro de digitação, quando a gente calcula a mediana continua igual, como se não tivesse o erro de digitação. Por quê? Por que isso acontece? Lembre-se que para calcular a mediana, a gente ordena os dados. Né? Quando a gente ordena, esse 600, ele foi lá para o final. Foi o último ponto. Né? Então, quando ele está contando e buscando a posição da mediana, o que está nas caudas, nos extremos, ele não liga, porque ele está focando no que está no ponto central dos dados, né? Ordenados. Por isso que a mediana é menos influenciada, pouco influenciada a observações atípicas. Logicamente que se tem muita coisa típica, mais de 50%, a mediana não vai aguentar. Né? Mas a mediana é bastante robusta a observações atípicas. Vamos supor agora que no x eu vou aumentar um número, eu vou colocar o 3,2, só para ter 11 observações. Né? Lembra que nossa mediana tem duas formas de calcular, né? Se n é par ou se n é ímpar. A gente viu para n par, agora a gente vai ver para n ímpar. Então a gente ordena os dados, né? Vamos plotar aqui, vou printar aqui os dados ordenados. E vamos pegar n mais 1, n vale 11, mais 1, 12, dividido por 2, 6. Né? A posição 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. É o ponto 4. Né? E exatamente é o mesmo que eu calcularia com o comando do R. Veja que o 4 aqui, desculpa, o 4 tem 1, 2, 3, 4, 5 observações atrás do 4 e 1, 2, 3, 4, 5 observações acima do 4. De fato, a mediana ela está dividindo nosso conjunto de dados em dois grupos do mesmo tamanho. Só que às vezes a gente pode estar interessado em muito mais do que a mediana. Tá? Por exemplo, os quartis, eles dividem os dados em 4 grupos, tá? De partes iguais. Né? Temos o primeiro quartil, por exemplo, que abaixo do primeiro quartil é o quarto inferior, né? O segundo quartil, que é a mediana, que a gente já estudou, e o terceiro quartil, que é que acima do
e o quartil temos o quarto superior. E assim como os quartis dividem os dados em 4 partes iguais, os percentis, eles dividem os dados em 100 partes iguais. Tá? Então, formalmente, o percentil, logicamente que precisamos ordenar os dados de novo, e uma vez ordenado, e esse é o percentil dado por essa fórmula aqui. E multiplicado por n mais 1, tudo isso dividido por 100. A gente vai buscar esse ponto nos dados, e esse vai ser o nosso percentil. Mas, professor, o que acontece se esse número aí não for inteiro? Se ser inteiro, a gente consegue localizar um ponto. Mas se não for, existem várias formas de contornar esse problema. Você pode pegar a média, né, das duas observações mais próximas. Você pode fazer uma interpolação. Né, pode arredondar para cima ou arredondar para baixo. Tem um monte de coisa. Mas a gente não vai se preocupar muito com isso, não, porque né, eu não considero que é tão importante assim para nosso foco de agora, tá? O percentil 25 é o quartil... Opa, aqui coloquei 2, desculpa, é o quartil 1. Aqui tem um erro, tá? O percentil 25 é o quartil 1. O percentil 50 é o quartil 2. E o percentil 75 é o quartil 3, tá? É 1, 2, 3. Eu errei aqui. Então vamos fazer uma conta no programinha, no computador. Eu simulei 1000 dados de uma distribuição uniforme. E eu quero calcular o percentil 10, o quartil 1, o quartil 2, o quartil 3 e o percentil 90. Então, no fundo, o que eu quero? Eu vou passar tudo no percentil, que fica mais fácil, né? Quero o percentil 10, o 25, o 50, o 75 e o 90. Né? Então, eu vou utilizar essa função aqui do R. Vou colocar os dados e vou colocar os pontinhos aqui de corte. Tá? Então, esses aqui são os percentis correspondentes. O que isso quer dizer? Vamos ver no gráfico. Esse gráfico aqui, esse histograma, temos a distribuição dos 1000 pontos que a gente gerou da distribuição normal. Né? Essa primeira linha aqui, a primeira linha da esquerda, é o percentil 10. Significa que dessa linha para a esquerda, a gente tem 10% dos dados. Essa segunda linha é o percentil 25. O que significa isso? Que dessa linha para baixo, para a esquerda, temos 25% dos dados. Esse percentil 50, que é a mediana, né, ou o quartil 2, quer dizer o quê? Que daqui para baixo tem 50 e daqui para cima tem 50. Né? Eles estão dividindo em dois grupos iguais. Né? Esse P75, percentil 75, dessa linha para a esquerda temos 75% e para cima temos o que sobrou 25%. E essa última linha, o percentil 90, que dessa linha para baixo estão 90% dos dados e essa linha para cima 10% dos dados superiores. Então, basicamente ordenar e localizar os pontos, né, que dividem os dados segundo o que a gente quer, né, o percentil que a gente quer. A gente viu então algumas medidas, né? Vimos a média, a mediana, vimos os percentis. Mas no nosso caso de cor de olhos, faz sentido calcular a média? Faz sentido falar castanho mais azul mais verde dividido por 3, por exemplo? Não faz sentido nenhum, certo? Faz sentido calcular a mediana? Eu consigo ordenar castanho é o mínimo, azul é o do meio e verde é o máximo? Não, a gente não consegue. Né? Então não faz sentido nem mediana, nem percentil. Então, nesses casos, o que a gente pode fazer? O máximo que a gente consegue fazer é falar qual que é a observação, qual que é a característica mais frequente. Né? Então, para isso, vou criar uma tabelinha. Esse valor mais frequente, tipo a tabelinha, né? Chama de moda. Né? A moda é o valor que ocorre com maior frequência. Tá? Então, no caso do hospital de olhos, essa é uma forma simples de ter uma tabela de frequência, né? Não tão bonitinha como a primeira, mas qual que é a característica que mais ocorre? Azul, castanho ou verde? Castanho, certo? Então, essa daí é a moda. Podemos ter, por exemplo,
número de filhos, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 10, e contar nas famílias de São Paulo quantos filhos cada um tem, né? O número que mais se repete, isso seria a nossa moda. Agora que a gente já estudou medidas de posição, vamos então passar para medidas de dispersão, tá? O que você diria? Imagina que temos três variáveis aqui, x1, x2, x3, e essas são as respectivas médias. O que você diria? Provavelmente, se você tem as médias iguais, pode ser que sejam bem parecidas, né? Muita gente poderia pensar isso. Mas na verdade é que a gente pode ter médias muito próximas, mas a distribuição dos dados pode ser muito diferente, tá? Então é importante, além de termos uma ideia das medidas de posição, por exemplo, termos também uma ideia da variabilidade dos dados, porque isso nos vai dar um panorama ainda maior, tá? Então, as medidas de dispersão são esses valores que nos vão dar uma ideia geral da variabilidade dos dados. E assim como para o caso de medidas de posição temos várias opções, para o caso de medidas de dispersão também temos várias opções. A amplitude, por exemplo, intervalo interquartil, variância e desvio padrão são algumas delas que a gente vai ver nessa aula. A amplitude. A amplitude é definida como o máximo menos o mínimo, tá? Isso logicamente que vai dar uma ideia de amplitude, né, do comprimento dos dados e de onde para onde estão indo. Né? Só que qual que é a desvantagem dela? Ela depende apenas de dois números. Temos um intervalo interquartil, que basicamente a gente ordena os dados, né? Pega o quartil 1, que lembra que 25% está abaixo, né? E o quartil 3, que 75% está abaixo, a gente faz a diferença, quartil 3 menos quartil 1, e nos vai dar uma ideia também da variabilidade dos dados. Temos a variância, que amostral, que é a soma dos desvios ao quadrado, tudo isso dividido por n menos 1. Temos o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. A variância, como a gente leva ao quadrado, não está nas mesmas unidades dos nossos dados. Né? É por isso que muita gente prefere o desvio padrão, porque ele está na mesma unidade dos nossos dados. Né? Essas duas últimas são as mais utilizadas na prática, mas existem também outras que, dependendo do problema, podem ser interessantes. Então vamos calcular aqui. Vamos continuar com esses x1, x2, x3, que tinha na média igual. Vamos calcular a amplitude de cada uma delas. Né? Máximo menos mínimo, máximo menos mínimo, máximo menos mínimo. Segundo esta medida de dispersão, qual que tem maior variabilidade? A x3, certo? E menor a x1. Mas, como mencionamos, essa medida depende apenas dos valores mais extremos, né? E não considera os valores restantes. Podemos também calcular o intervalo interquartil, né? Que é o quartil 3, que vamos calcular aqui, né? E quartil 1, né? Quartil 3 vezes quartil 1 dá 1,34, ou podemos usar direto a fórmula do R, a função IQR, que nos vai dar o mesmo resultado. Eu estou, na maioria dos casos, estou tentando fazer na mão, para vocês entenderem como funciona a lógica e não simplesmente começarem a utilizar o comando. Então, bom, calcula aqui para as três medidas. E segundo essas medidas aqui, qual que tem maior variabilidade? x3, de novo, né? E menor, x1. Né? Então a gente já vai tendo uma ideia geral de que mesmo que as três tenham a mesma média, podem ter um comportamento completamente diferente. Variância. Né? Vamos definir aqui eu coloquei min, para poder colocar o x barra, né? Que é a média amostral.
esse daqui é o desvio ao quadrado, a soma dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1 é a nossa variância, que dá quase 1. Ou podemos utilizar aqui a fórmula da variância. Então vamos calcular para todo mundo. E de novo, vemos que x3 é a que tem mais variabilidade, muito mais do que as outras, né? x3 tem mais do que 100, né? Lembre-se que a variância, a unidade dela é diferente da unidade dos nossos dados, né? A unidade é ao quadrado, né? Podemos colocar o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, ou diretamente calcular o desvio padrão pela função ECD. Então vejam que, de novo, x3 tem a maior variabilidade e x1 tem a menor variabilidade. Agora, vocês podem estar perguntando, professor, a variância é n ou n menos 1? Porque eu vi na internet que era n, eu vi no livro que era n, em outro lugar é n menos 1. É o seguinte, a variância populacional, da população toda, é dada por essa fórmula aqui, que é denotada por sigma quadrado. É a soma de todos os elementos, menos a média verdadeira, né, ao quadrado, dividido por n. Só que na prática a gente nunca conhece esse μ. Então, o que a gente faz? A gente substitui esse μ pela média amostral. Né? A gente substitui essa média teórica, né, pela média amostral. Então, uma forma de compensar essa perda da variabilidade que a gente tem para substituir μ pela média amostral, uma forma de compensar isso a gente divide, vamos falar assim, de forma bem intuitiva, essa é uma explicação bem intuitiva, tá? A gente divide por n menos 1 e não mais por n. Tá? Mas, de fato, pode-se provar que essa propriedade acontece, que a esperança do nosso S quadrado dividido por n menos 1, né, ele é igual a sigma quadrado, e essa é a razão principal, de fato, pela qual a gente utiliza esse quadrado dividido por n menos 1, e não dividido por n. Tá? Logicamente, quando n é grande, tanto faz que você divide por n menos 1. Tá? Mas, geralmente, quase todos os comandos, quando calcula a variância, é a variância amostral mesmo, dividido por n menos 1. Agora, alguém pode pensar, mas será que simplesmente calcular a média da soma dos desvios não é suficiente? Será que é uma boa isso daí? É uma boa medida de dispersão? Na verdade, ele não é. Por quê? Porque essa soma, essa média, sempre vai dar zero. Como assim, professor? Vamos ver. Ó. Esse somatório que está no numerador, eu posso aplicar o somatório em ambos os termos. Né? Vou ter somatório dos xi de igual a 1 a tn, menos somatório do x barra de igual a 1 a tn. Esse somatório do xi é quem? N multiplicado pela média amostral. Né? E nesse segundo termo, a média amostral não depende, é um número, não depende mais de xi, então ele pode sair. Estamos somando n elementos. Né? Então vamos ter n x barra menos x barra n, que isso vai ser sempre zero. Então isso não é uma medida de dispersão. Essa soma sempre é zero. Medida de dispersão que a gente está vendo aqui é amplitude, intervalo interquartílico, variância amostral e desvio padrão. Certo? Então, é isso. Logicamente que essas medidas de resumo, elas ajudam bastante, tá? Principalmente quando você tem várias variáveis, ajudam bastante. Só que ver as coisas de uma forma gráfica sempre dá uma ideia muito melhor das coisas. Então, vou falar de alguns gráficos. Esse primeiro é um box plot, tá? Ele é formado por 5 números, basicamente. O primeiro quartil, o segundo quartil mediana e o terceiro quartil. E temos um limite inferior e um limite superior, que é o finalzinho dos braços, né? Alguns chamam de bigode, sei lá. Então, esse box plot, ele traz informação do valor central, né? Que vai ser a mediana, esse valor central. Geralmente sempre ele é uma linha mais grossa, tá? Sobre a variabilidade, né? Porque a gente consegue ver mais ou menos entre onde se divide, e porque no corpo, no meio, na verdade a gente tem quem? O intervalo interquartil, né?
Simetria, a gente vê aqui, o nosso gráfico é bem bonitinho, simétrico, mas pode ser que não seja, né? Pode ser que a caixa esteja mais para um lado, mais para outro, que a linha do meio da mediana seja mais para um lado para outro, né? E alguns falam também que é para ver os layers, né? Eu coloquei uma estrela aqui porque a gente vai ver que não é bem assim, tá? Vocês vão encontrar em todos os livros que fala box plot para verificar os layers, mas não é bem isso não, tá bom? Ele é construído utilizando 5 valores. A mediana, que a gente já viu que era a linha do meio, né? Aquela que era da linha mais grossa. O quartil 1, o quartil 3, que era para construir a caixinha. O limite superior, que era onde acabava o braço, que ele é calculado como o quartil 3 mais 1.5 o intervalo interquartil. E o limite inferior, que é o quartil 1, menos 1.5, menos 1.5 multiplicado pelo intervalo interquartil. Né? Então, com isso, a gente consegue construir o nosso gráfico de caixas, né? O nosso box plot. Então, vamos calcular agora para os 3 dados, tá? Para as 3 variáveis. x1, x2, x3. A gente tinha visto sempre que elas tinham que a mesma média, tá? Só que a dispersão era diferente, né? A dispersão para x3 sempre era maior e para x1 sempre era menor. E de fato, quando a gente vê no gráfico, podemos ver o quê? Podemos ver que x1 tem a menor variabilidade, né? x3 tem a maior. Podemos ver que x1 e x2 eles são simétricos, eles estão bonitinhos, só que x3 ele é assimétrico, né? Ele não é tão bonitinho assim. E vemos que tem algumas observações fora dos braços, né? Fora, além do limite superior e inferior. Alguns falam que quando passa do braço é um outlier. Mas de fato não é bem assim como eu falei. Para mostrar isso, eu simulei 1000 dados de uma distribuição normal e calculei o box plot. Logicamente que se estou simulando uma distribuição normal, eu não tenho outliers. E o que a gente vê? Que tem alguns dados, alguns pontos ligeiramente fora dos braços do box plot. Não quer dizer que isso aí é um outlier. É o comportamento normal, né? Agora, se você encontra uma coisa muito isolada, um ponto muito isolado, vamos supor aqui, né? Que a gente tivesse e encontramos um 10, um 30. Logicamente que isso poderia ser um outlier, né? Mas não necessariamente que porque saiu da caixinha, saiu do braço, é porque é um outlier, tá? Só se sai muito, mas muito afastado. Outro gráfico interessante é o gráfico de barras. Ele é bem intuitivo, né? Porque, ok, ele praticamente nos dá a mesma informação da tabela de frequência, só que num gráfico. Né? Então, olhando rapidamente, você já vê, olha, como cada barra, a altura, basicamente é a frequência, né? E você já vê que castanho ocorre mais e que verde, por exemplo, olhos verdes ocorre menos. Né? Então, isso é um gráfico bem intuitivo, bem interessante. Eu gosto de usar muito ele. Tá? Mas tem que ter cuidado, porque você pode utilizar ele quando? Quando tem variáveis qualitativas, tá? Quando tem discretos também pode usar. Logicamente que você não tem um monte de opção, né? Tem poucas opções dentro dessas variáveis discretas. E se você usar para variáveis contínuas, será que presta? Olha, eu simulei de novo 1000 dados de uma normal e fiz o box plot, né? Fiz um table para contar quantos tem e fiz o box plot. Deu o que deu aí? Deu nada. Por quê? Pensa comigo. Eu simulei x de uma distribuição normal. A distribuição normal, ela vai de menos infinito a infinito. Logicamente que a cauda, a probabilidade de pegar uma coisa na cauda muito afastada, vamos supor, ali 3, ou menos 3 é bem baixa, né? Mas são números contínuos. A probabilidade de pegar um número, sei lá, 2.153972 e pegar outro ponto igual, é nula, né? É zero de probabilidade. Então, eu gerei um monte de números diferentes. Então, todos, nesse caso, tinham a frequência 1. Quando faço o gráfico, eu não vejo nada.
Então, o que a gente faz nesse caso? O que a gente faz quando quer fazer um gráfico para ver a distribuição e não quero fazer um gráfico de caixas? A gente utiliza um gráfico que chama histograma. Esse histograma é o quê? Ele é um gráfico formado por colunas, né, ou linhas, dependendo de como você for fazer o gráfico, que ele vai indicar a frequência dos dados previamente agrupados em classes. A gente vai entender um pouco melhor. Os componentes desse histograma são as classes, que são os grupos formados, a amplitude, que é a largura da classe, os intervalinhos de cada classe, e a frequência, que é o número de elementos na classe. Então, isso daqui é um histograma. Muito mais fácil de ver do que se a gente tivesse feito, por exemplo, um gráfico de barras. Né? A gente pode ver que tem muita coisa perto de zero, pouca coisa perto de menos 4, 4, né? Como eles esperam numa distribuição normal. Isso aqui é distribuição normal. Tem uma pergunta interessante, né? Quantos grupos eu vou formar? Né? O programa calcula, faz uma conta interna automática. Vamos supor aqui, vamos dar para ele uma sugestão. Porque ele se não faz sentido para ele, para o programa, ele vai falar, não. Por exemplo, aqui, eu dei 3 e coloco 4. Né? Mas vocês veem o quê? Que a medida do número de classes, à medida que você tem mais número de classes, você consegue ver melhor a distribuição. Se você ver o primeiro gráfico à esquerda, você não vê nada. Né? Parece que for cara ou coroa. Traçamento de cara e coroa. Se você vai aumentando o número de classes, vai ficando um pouco mais claro. Agora, se você colocar mais, fica bem mais claro. Agora, como calcular esse número de classes? Né? Existem várias formas, tá? Uma regra é essa daqui. Calcular esse número de classes K, tem uma regrinha lá. 1 mais a constante aí, multiplicado pelo logaritmo de n. E outra forma bem conhecida também é que o número de classes é igual à raiz quadrada de n. Tá? E tem várias outras. Outro ponto importante que geralmente, quase sempre, a largura dos grupos, as amplitudes, são sempre as mesmas, tá? Vamos calcular então as duas formas, K1 e K2, e vamos calcular os histogramas para ambos os casos. Você tem que em ambos os casos, o gráfico foi bom, né? Deu uma ideia geral de como estão se comportando os dados, né? Na prática, a gente não se preocupa muito com isso, tá? O programa já calcula para nós, mas é bom que às vezes você saiba que, dependendo como você está fazendo o histograma, você pode enxergar mais ou menos coisas, né? Logicamente que se você dá muitas classes e tem pouco dado, você não vai ver nada, né? Mas se você tem muitos dados mesmo, colocar um número de intervalos grande ajuda. Por exemplo, aqui tínhamos 1000 dados e colocar entre 23 e 31 está dando um resultado interessante. Geralmente você não vai muito além de 30, 40, você fica nesses números por aí, tá? Eu, pessoalmente, eu coloco 30, deixo o programa calcular para mim, tá? E, bom, esse daqui é o gráfico o histograma para as 3 variáveis. Veja, no começo tínhamos o quê? Tínhamos visto que tinha médias iguais, que uma tinha mais variabilidade do que a outra, tá? E quando vimos os gráficos de o boxplot, vimos que uma era assimétrica, né? A de direita aqui, x3 é bem assimétrica. Atenção que x1 e x2, o gráfico da esquerda e do meio, não são iguais, tá? Vejam que o x1 mais ou menos está entre 7.5, entre 7 e 13 deve estar aqui. 7 e 13. E o x2 deve estar entre 2 e quase 20. Tem uma variabilidade maior, né? Que era o que a gente já tinha visto tanto nas estatísticas, nas medidas de dispersão, quanto no gráfico, né? E no x3, ele vai de 0, passa de 90, passa de 100, quase um 120 é o último ponto. O que eu fiz? Eu simulei x1 como uma normal, com média 10 e sigma 1. x2 simulei como uma normal, com média 10 também. E sigma, acho que eu coloquei 2, 3.
E o x3 simulei com uma exponencial, tá? Com parâmetro lambda igual a 1 sobre 10. Né? Assim, quando eu calculasse a média, que 1 sobre lambda ia ficar 10. Né? Então, você tem que ter cuidado quando a gente analisa dados, porque tem que ter um panorama geral. Eu gosto muito de fazer gráficos. Por quê? Porque me dá uma ideia clara dos dados. Só que, convenhamos, se você tem 100 variáveis, você não vai fazer um gráfico para 100 variáveis. Né? O que você pode fazer é fazer uma tabelinha com várias medidas de resumo, a média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo, para você olhar uma tabela de 100 linhas e ter uma ideia mais geral do que está acontecendo. E aqui um bônus que eu coloquei, que não está na ementa, mas eu achei interessante, que é a correlação. É uma medida interessante porque, às vezes, a gente está interessado em conhecer a associação entre duas variáveis. Tá? Tem um gráfico que chama gráfico de dispersão, que ele é bastante útil para essa tarefa. Tá? Construir uma nuvem de pontos, a gente vai conseguir enxergar alguma coisa. E tem uma estatística, uma continha aqui, que é a correlação de Pearson, que é uma medida de associação linear entre duas variáveis numéricas. Né? É dado por essa fórmula aqui, que se você tem que se lembrar, pode lembrar, mas agora na era do computador você consegue instalar um programa para calcular, que nem eu calculei, vou calcular aqui. Por exemplo, eu falei que simulei x1 como sendo uma normal e x2 como sendo outra normal, distribuição normal. A correlação deve ser zero. Por quê? Porque eu simulei ela de forma independente. Né? A correlação é zero, que era o que eu esperava. Né? E se eu faço um gráfico disso, você não vê uma relação nenhuma. Né? Você vê aí uma elipse. Se a gente colocasse o mesmo eixo nos dois, o mesmo tamanho, você veria um círculo, na verdade. Tá? Só que vamos imaginar que eu tenho meu y se comporta dessa forma. Né? Você vê que existe uma relação linear com o nosso x. Né? Tanto que quando eu calculo a correlação, ele dá quase 1. Né? Eu não mencionei, mas estava a provar, na verdade, que essa correlação aqui ele é um número entre menos 1 e 1. Quando é mais próximo de 1, é uma correlação positiva. Quando é mais próximo de menos 1, é uma correlação negativa. E quando é perto de 0, quer dizer que não há correlação nenhuma. Por isso que eu falei aqui que não há correlação nenhuma. Agora é importante que vocês lembrem que a correlação de Pearson ela é uma medida de correlação linear. Quer dizer isso o quê? Que se tiver uma relação diferente nos seus dados, ela não vai pegar. Por exemplo, aqui, veja nesse gráfico. Logicamente que existe uma relação, né? Aqui, quadrática. Né? Só que quando você calcula a correlação de Pearson, ele dá 0,04. Por quê? Porque ele está pensando numa linha, né? Então, se você vê uma linha aí, não tem uma linha, então ele não vai pegar. Tá? Tem outra forma de calcular a correlação, de coisas que não são lineares e tal. Mas isso daí é outra história, talvez para outra disciplina. Mas é basicamente isso que você precisa, por enquanto, saber de forma básica para analisar alguns conjuntos de dados e tal. Né? Isso daí vai te dar a entrada inicial. Isso, tudo que a gente viu em probabilidade, vai te dar a entrada, a introdução, para que você, talvez no curso, não sei se você vai pegar aqui na universidade ou por conta, para que você consiga construir modelos para alguma coisa. Né? Os modelos, você precisa fazer uma análise para ter resultados, um pouco mais aprofundada do que eu apresentei aqui, né? Mas a ideia é a mesma, e vai utilizar probabilidades. Por exemplo, qual é a probabilidade de um cara ser um bom pagador? Né? Construir um modelo dessa forma. Mas isso daí também é história para outra matéria. Né? Onde você encontra referência disso aqui? Em qualquer lugar. Basta colocar na internet, estatística descritiva, você acha. Eu peguei esse livro aqui porque é o único livro que eu tenho aqui perto por mim que fala desse assunto, mas tem vários outros livros. Dá uma olhada, é interessante. E se você gosta de Python, R, Julia, o que for, eu te recomendo que você pegue um conjunto de dados e você
Comece a calcular as medidas, a fazer tabelinha, se acostumar, fazer uma análise exploratória de dados interessante, ver se você consegue alguns insights para você dos dados. E bom, é isso. Essa foi nossa última aula teórica da matéria. Foram 10 semanas de aula, passou muito rápido, né? Na próxima aula a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma revisão para a prova, tá? Eu não sei se vou conseguir ler as listas antes da revisão, mas eu vou pelo menos falar alguns pontos que eu acho interessantes que poderiam cair na prova, né? Logicamente que não há garantia nenhuma, eu poderia fazer um monte de coisa e depois nada disso cair na prova, mas pontos que eu acho interessantes que podem cair na prova e principalmente, além de cair na prova, que eu acho interessantes que você deve saber, tá? Essa prova 2 tem mais peças do que a P1, tá? Então estude bastante. E é isso, pessoal. É... Bom, é uma pena que a gente não conseguiu se ver esse semestre. Vocês conseguiram ver a minha cara, mas eu não vi a cara de vocês, então eu não conheço vocês, nenhum de vocês. Alguns pelas fotos, talvez que tem no Google, mas acho que não, no Google Classroom. Mas espero que essas aulas tenham ajudado você a entender um pouco mais sobre probabilidades, conceitos, quais são os modelos. E essa última aula, uma ideia geral de análise de dados e estatística descritiva. Então é isso, pessoal. Obrigado e estude bastante. Boa prova e isso aí. Tchau, tchau.